Graça e paz, irmãos. Estamos aí de volta com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional. No momento a gente tem estudado o livro de 1 Pedro. E a gente está chegando ao final. Hoje a gente começa no capítulo 5. Lembrando que Pedro escreveu essa carta para motivar os irmãos a permanecerem firmes na fé em meio às perseguições. Bem provável que Paulo, nesse período, tenha sido morto, né? Mataram ele, foi pela perseguição de Nero, e a igreja foi profundamente abalada. E essa carta que Pedro escreve é para motivar os irmãos a permanecerem firmes em meio às perseguições. E agora nesse capítulo 5, ele vai passar de várias maneiras. E eu quero destacar agora, primeiro, hoje, é sobre a importância da liderança da igreja e a sua motivação. Por quê? Porque se a igreja não tiver uns líderes focados em Cristo ou motivados em Jesus, toda a congregação sofre com isso. E é por isso que Pedro se coloca como igual, um líder igual aos outros, mas com a motivação certa. Aqui Pedro se apresenta como um presbítero também. Ele era um apóstolo porque ele coordenava, ele levava a mensagem. Mas a questão é que no reino de Deus não tem hierarquia de poder, mas de função. E ele se coloca como igual. E dá uma advertência muito séria para os líderes, para os pastores, para aqueles que estão conduzindo o rebanho do Senhor. Então veja só, isso é importante para a gente entender e permanecer firme na fé. E para que você que é líder, também tome cuidado para não se deixar levar pelo jeito de liderança que o mundo exerce, o tipo de poder, porque o modelo que Jesus deixou é o modelo de servo. Ele mesmo pegou a toalha e secou os pés e lavou os pés de seus discípulos como modelo de liderança. A liderança na igreja é uma liderança de servos, não de poder, não de autoridade de poder superior, mas de servos, igual a Jesus. E olha só o que ele fala aqui. Abra lá sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1 em diante. E prestar atenção nesse texto. Olha só o que ele fala. Eu que também sou presbítero, dou agora conselho aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu. E façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não faça seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Então a gente vê aqui Pedro orientando esses líderes para eles terem uma atitude certa. Primeiro, eu queria destacar algumas coisas aqui, algumas marcas da liderança na igreja. É a humildade. Aqui Pedro se coloca como um pastor como qualquer outro. Eu que também sou presbítero, eu que também lidero. Aí ele dá alguns conselhos aqui que é importante. Olha só, aconselho que cuide bem do rebanho de Deus. Primeiro, irmãos, o nosso pastor é Jesus. O rebanho é do Senhor. Os pastores apenas, eu também sou pastor, sou um co-pastor com o Senhor. Ajudo a pastorear esse grande rebanho que é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. O grande pastor é o Senhor. Ele cuida da gente. Então a primeira coisa que a gente tem que ter consciência, agora falando como pastor também, é que as ovelhas, que a igreja não é minha e não é de ninguém, é do Senhor. Não tem pastor, não tem líder dono da igreja, só um é o dono da igreja, Jesus. Ele é o responsável, ele que salva. Aí ele também aconselha para que os pastores façam o trabalho de boa vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro. Duas coisas. Não pode ser um pastor preguiçoso, desanimado, desmotivado, porque a gente trabalha para Deus. Não para receber reconhecimento da igreja, nem para receber reconhecimento de outros irmãos ou outros líderes. A gente faz para receber
a glória que vai vir do Senhor. É isso que ele fala. E tem muitos irmãos que estão perdendo a sua alegria de servir, perdendo a sua motivação de estar no ministério. E eu entendo isso, que às vezes não é fácil mesmo. Mas a nossa motivação tem que estar em Cristo e no exemplo que Ele nos deixa. Hoje eu olho para Jesus e tento aprender com Ele. E tento realmente a superar, primeiro, os meus impulsos humanos de querer ou controlar ou querer mandar. A gente está aqui para ensinar e conduzir, mostrar o caminho. Tem ovelhas que vão seguir o caminho. Tem pessoas que vão querer viver com Cristo, mas tem uns que não vão querer. E não adianta brigar. Nós apenas carregamos uma placa em nossas mãos e temos que apontar para as pessoas. Nós não temos que bater com a placa nas pessoas. A gente foi chamado para sinalizar, ajudar as pessoas, ajudar os irmãos a caminhar na fé. A isso a gente tem que ter ânimo, vontade e não se deixar abalar quando não funciona, quando as pessoas não querem, irmão. Porque tem hora que muitos irmãos não querem viver a vida com Deus. E não é para ficar com raiva e nem triste, mas para orar para que o Espírito Santo convence esses irmãos a voltar ao caminho. Mas a gente tem que seguir, porque só dá para pastorear quem é ovelha. Tem pessoas que não querem se comportar como ovelha, querem fazer as coisas do seu jeito. Agora, meu irmão, você que é pastor, não fique se desgastando com gente assim. Continue orando por ele, continue amando, mas deixe ele tomar suas decisões, porque vai chegar um tempo que essa pessoa vai responder diante de Deus por suas decisões, como nós vamos responder pelas nossas. Temos que apontar uma direção. Alguns vão querer caminhar junto com a gente, outros vão caminhar ao nosso lado, mas não vão caminhar junto. Mas não deixe de continuar o teu trabalho. E outra questão, meu irmão, nunca se deixe levar para servir a Deus pela motivação do dinheiro. É o que ele fala aqui. Porque naquele período já existiam muitos pastores, porque já havia remuneração na igreja. Por isso que ele fala isso. Os pastores recebiam o seu salário para cuidar do rebanho. E com isso começou a surgir aproveitadores. Poxa, é uma forma fácil de ganhar dinheiro. Como é que a gente se policia nisso? Não fazendo a obra de Deus pelo que a gente recebe, mas por aquilo que Deus faz. Claro que é importante receber um salário justo, qualquer pastor que tem sua família. Mas o ministério pastoral não é cabide de emprego. É um chamado de Deus, que a gente precisa receber sim, para manter a obra com alegria e com vontade. Agora, irmãos, tem pessoas que não vão andar junto com você. Tem pessoas que você tem que ir atrás, mas tem uma hora que tu tem que deixar elas seguirem o seu caminho. Mas uma coisa é certa, nós não podemos nunca parar de orar por qualquer irmão que passou pelo nosso ministério. Então cuidado, para não se desviar, nem ser muito preguiçoso e não ter a motivação no dinheiro. E não querer controlar as pessoas achando que você é dono delas, ou ter todas as respostas. Não, nós não temos. Temos que aprender a mostrar o caminho, dar uma direção. Se eles vão seguir por esse caminho, é uma questão que é o poder do Espírito Santo. Porque, como Pedro falou, ele não é o substituto de Cristo. O substituto do Senhor Jesus foi o Espírito Santo. Ele é mais um pastor, e ele está apontando um caminho. Presta atenção nisso. Pedro está se colocando como igual, para dizer para esses irmãos: mantenha-se firme na fé, porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele está na ativa. Ele convence e ele mostra o que as pessoas devem fazer. A obra é do Espírito, não é minha nem tua. É do Espírito Santo, e a igreja é do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E você que é líder, não desanime não. Continue trabalhando, mas olhando para Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos estar orando agora. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar então, irmão. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a permanecer firmes em ti, Pai. A não nos abatermos, Senhor, com as pessoas que não entendem a razão da nossa fé, Pai. Ajuda meu irmão, minha irmã que está enfrentando lutas agora com respeito a isso, Pai. E aqueles que não conseguem ter clareza, Pai, o porquê é perseguido, Pai. Transforma o entendimento da nossa igreja, Pai, das nossas igrejas, Pai, para que haja adoradores que adorem espírito em verdade. Não apenas pessoas que cultuam o Senhor nos domingos, mas pessoas que o adorem todos os dias com suas vidas, Senhor. Levanta a gente assim, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Irmãos, eu sempre gosto de usar esse espaço final para lembrar as atividades da nossa comunidade, né? Lembrando que nós temos cursos bíblicos, uma escola de discípulos, onde a gente tem um curso básico de teologia e estudos bíblicos para a vida cristã. No Rio Tavares, toda terça-feira, a partir das 20 horas, e em Forquilinhas, segundas-feiras. Venha estudar a palavra, venha crescer espiritualmente, tá bom? Porque é isso que vai mudar a tua vida, aprender a viver com Deus. E nossos cultos de oração, onde a gente fortalece a nossa fé. No Rio Tavares, às quartas-feiras. A gente tá ali juntos, em uma grande comunidade orando, pedindo o agir do Espírito Santo. E em Forquilinhas, às quintas-feiras. Todos os dois começam às 8 da noite. Venha orar com a gente, venha fortalecer tua fé. Venha estar junto, buscando a presença de Deus. Amém? Mas, irmãos, eu também quero agora usar esse espaço para fazer uma propaganda. Agora é propaganda mesmo. Em virtude de outros trabalhos, como Angelina, que a gente abriu um ponto de pregação. Ali no Brejaru, a gente também começou outra congregação. E outros lugares. E a gente precisa de recursos. E Deus tem me dado talentos. E um deles é pintura em tela. Artista plástico. E eu voltei a pintar. E estou comercializando essas telas. E uma das razões é melhorar também o nosso orçamento familiar, mas levantar recursos para manter esse programa no ar, ter recursos para poder fazer trabalhos de evangelização, ajudar famílias, ajudar quem precisa. Então agora, se você quer adquirir uma tela, quando você compra uma tela nossa aqui, minha, né? Você está ajudando a manter esse programa no ar. Você está ajudando a manter a Angelina e também o Brejaru, que a gente paga um aluguel ali. Então eu vou começar a pintar. E também não é só pintura, não. Fazendo mesas, essas coisas assim. Tudo isso para poder melhorar realmente o trabalho da evangelização, onde a gente leva a palavra de vida. Mas eu também agradeço os irmãos que têm contribuído. A gente tem se mantido por milagre. Mas assim como Paulo fez tendas para continuar o trabalho dele, mas também recebia as ofertas, como ele fala em Filipenses, eu continuo agradecendo os irmãos que têm nos abençoado com suas ofertas. É isso que tem permanecido. É um milagre, todo mês é um milagre. Mas também Deus nos deu esse recurso para conseguir levar a palavra mais longe, tá? Então, se você quer conhecer um pouco do nosso trabalho, tá? Entre lá no site, no Reflexões para a Vida. Eu vou colocar ali algumas telas para poder você saber, tá? E daqui a pouco vou ter um outro blog para mostrar esse trabalho separadamente, tá bom? Que Deus te abençoe, irmão. Olhe pela... Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.